Deixa-me introduzir aqui, não sei se me permite, introduzir aqui um tema que tem a ver com a Europa. No fundo, qual é a solução para a Europa? A Europa não pode fugir à inflação, porque o Banco Central Europeu tem vindo a financiar os bancos e os Estados, etc., através da emissão de moeda, e, portanto, a inflação sobe. Não pode fugir à inflação por causa dos preços dos bens, das matérias-primas, não pode fugir à inflação por causa do preço do petróleo, portanto, e ela já estava em perda de competitividade porque a sua economia não se reconverteu. Portanto, a solução da Europa tem que passar por duas coisas. Primeiro, competitividade. Tem que ser a sua aposta, tem que ser melhorar a sua economia por forma a ser mais competitiva e ser com maiores produtividades e ser competitiva a nível global. E a segunda é fazer a União, porque a Europa, o processo da União Europeia não está terminado, está muito no princípio. As sinergias resultantes de uma União Económica não se deram ainda. E esse também é o desafio que vai estar na mesa amanhã. E, portanto, estas reuniões que vão haver proximamente, eu espero que as reuniões que vão acontecer neste mês, a nível europeu, deem respostas não só à questão do petróleo e às questões dos déficits dos países como nós, a Irlanda, a Grécia, mas deem soluções estruturais para a Europa em termos de gerar sinergias numa união económica, porque continua, já tenho dado este exemplo às vezes que me aborrece, desculpe levantá-lo outra vez, eu não percebo como é que em 27 países da Europa há 27 companhias de aviação, companhias de bandeira, todas a perderem dinheiro. Porquê é que não se criam? Se estamos numa união económica, porquê é que a gente não cria 4 ou 5 companhias de aviação europeias? Aquisições, e, portanto, fusões, drama do quintal na Europa, escala, ganhar escala, sinergias, competitividade, ou seja, estamos a perder recursos porque não somos a União, continuamos a ser protecionistas dentro de vários países. Não há um mercado europeu alargado em que haja oportunidades iguais para todos os países da Europa. Ou seja, esta União tem que se fortalecer e é por aqui que se ganha competitividade também, com as sinergias de escala e outras coisas do género. É um tema confuso, polémico certamente, mas eu acho que... A dificuldade da a Europa famosa diretiva presente. dos serviços, não é? A dificuldade da Europa não também basta está chamar-lhe presente União, todos é os dias preciso que nas seja. nossas discussões. Desculpe. Não, eu estava a dizer que as dificuldades da Europa estão presentes todos os dias nas nossas discussões e já agora lançar também mais uma acha para a fogueira. Na China, o primeiro-ministro Wen Jiabao disse que ia arrefecer aqui o sobreaquecimento da economia e vai retrair um pouco o consumo. Isso vai também prejudicar a economia europeia? Provavelmente não, vai prejudicar mais talvez o crescimento chinês. Eles estão com problemas de inflação, eles estão extremamente aquecidos e, portanto, é um problema mais interno do controle da moeda e o controle, digamos, dos mecanismos internos. Não afeta muito a Europa. Eu penso que a Europa não é por aí que as coisas passam, não passam pela China. Pelo contrário, até é bom que eles arrefeçam um bocadinho, porque eles estão muito agressivos. Mas simultaneamente foi dito que se perspectivava para este ano a possibilidade de uma valorização da moeda chinesa, cerca de 3%. É o que eles não querem. Portanto, se isso ocorrer, até é uma ajuda, não é? Vamos ver. Voltando ainda aqui aos preços do petróleo, se os preços do petróleo pressionarem muito o preço dos bens alimentares, estamos a falar das matérias-primas, quais são as consequências para os emergentes, onde grande parte da população ainda tem bastantes dificuldades precisamente na alimentação? O problema é o problema da instabilidade. Porque, e não é só nesses países, mas nesses países em que há... particularmente nesses países onde há necessidades extremas de pobreza. Com uma dependência enorme e os gastos familiares muito ligados ao consumo imediato, com a subida dessas matérias-primas ligadas aos bens alimentares, a pressão social vai-se fazer sentir, daí passa-se para o passo seguinte, eventualmente, mais complicado, e pode ser uma bola de neve, não é? Aliás, tivemos alguns exemplos em 2007, 2008. E eu peço desculpa, volto outra vez ao caso africano. Quando houve aquela pressão em 2007, 2008, no continente, levantamentos populares, mais próximo de nós em termos históricos, falámos do caso moçambicano, na altura, agora repetiu-se, mas no continente foram cerca de metade dos países, onde houve manifestações. E, portanto, isto é um risco, é evidente que é um risco social que depois pode passar para o campo político, imediato. Embora a maioria, desculpe interromper, agora, embora a maioria dos países emergentes são produtores de matérias-primas, não de petróleo, mas de matérias-primas, e acabam por atenuar um bocadinho, Brasil, e alguns até... Mas o cenário, de facto, não é simples, porque agora na reunião do Partido Comunista Chinês, a afirmação do Presidente, do Secretário-Geral, a dizer que era necessário atender a estas preocupações sociais, foram registadas, não oficialmente, 26 mil levantamentos populares na China.
Portanto, de facto, há uma pressão, eles têm que saber lidar com inevitavelmente aquilo. grandes contrastes. Aliás, estes processos de desenvolvimento, mesmo na Europa no século XIX, tinham contrastes brutais. Há as famosas histórias da Inglaterra, da Revolução Industrial. Pena de criar ali uma... E, de facto, estas periferias dos grandes centros urbanos que atraem muita gente e que depois essas pessoas... Porque no passado havia uma certa subsistência com base na autoprodução, no básico da agricultura, não é? Eu acho que estes fenómenos de industrialização e de grande desenvolvimento rápido e acelerado destes países atraíram muita gente para as cidades, que ficaram totalmente dependentes do consumo. E, portanto, não têm nenhuma alternativa sequer de regresso às suas origens, ao campo. E isso, efetivamente, pode provocar aí fatores... Estabilidade, não sei. Creio que traçámos aqui, essencialmente, os principais cenários daquilo que pode acontecer. Gostava apenas de terminar ainda com uma última ronda, mas muito rápida, sobre que perspectivas para este futuro mais próximo em relação a esta crise, que muitos acreditam que vai ser um dominó árabe e que pode até chegar à Argélia ou à Arábia Saudita. Se isso acontecer, como é que os governos estão preparados para lidar com um novo choque petrolífero? Vamos lá ver, eu acho que vai tudo depender, como dizíamos há pouco, do tempo que vai durar esta crise. Portanto, se for algo que se prolongar durante muito tempo, vai ser difícil e as economias a nível mundial vão sofrer, sendo que aquelas que vão sofrer são aquelas que têm uma intensidade energética maior. Agora, sobretudo, acho que ao nível das populações, e no caso concreto de Portugal, tem que haver uma maior consciencialização de que a energia não é infinita, não é barata, portanto isso implica também de alguma forma uma alteração comportamental de todos nós e de percebermos que há que poupar energia e ter padrões de consumo e de comportamento diferentes. Não é? Acabamos então assim, acabamos com uma mensagem muito positiva. Muito obrigada, meus senhores, foi um gosto tê-los neste Comissão Executiva. Obrigado. É assim que termina este Comissão Executiva, estamos de volta amanhã para falar sobre a reunião extraordinária de líderes europeus. A Europa vai ou não ficar mais unida? É às 10, rigorosamente a não perder. Até lá e tenham um excelente dia.